Um tema, 5 minutos, Revolução Russa é o nosso papo de hoje aqui no canal, beleza? E para entender o que está rolando na Rússia em 1917, vamos olhar para a Rússia no início do século XX. Um país majoritariamente de população camponesa, 85%, começando um processo industrial. Um país absolutista, certo? Sob o governo de Nicolau II Romanov. Detalhe, no caso da Rússia, você vai chamar esse absolutismo de czarismo, beleza? Os czares, tranquilo? E um país que vai se envolver em guerra contra o Japão em 1904, por áreas como a Coreia e a Manchúria, que fica na China. Qual o grande problema? O Japão está em plena era Meiji, se desenvolvendo tecnologicamente. A Rússia, não. Situação russa, então. Fome, morte, miséria. Ocorrem greves. Uma população desarmada, sem a mínima ideia de fazer revolta contra o czar, pede simplesmente no Palácio de Inverno duas coisas: pão e paz. A ordem do governo é abrir fogo contra a população. 1905 que isso está rolando, e vamos chamar de Domingo Sangrento. Beleza? A reação ao Domingo Sangrento, então, é uma série de greves, uma revolta da Marinha, conhecida como Encouraçado Potemkin, certo? O nome desse processo, Lenin vai dar de Ensaio Geral, tudo bem? Só que tem algumas consequências para além disso. O czar vai convocar a Duma. Duma seria o parlamento russo, para dar uma acalmada ali na situação. Quando a Duma começa a pensar na possibilidade de limitar o poder do czar e ao mesmo tempo, certo, eu já acalmei um pouquinho a situação, o czar vai lá e, fecha a Duma. Porém, também é a fase que vai surgir alguns elementos importantes na Rússia, como, por exemplo, os sovietes, o Conselho de Trabalhadores por Região. E você vai consolidar a ideia do Partido Socialista, dos socialistas russos, divididos basicamente em duas vertentes. Os chamados mencheviques, que significariam basicamente a minoria do partido, certo? Favoráveis a uma transição gradual para o socialismo, com figuras como Kerensky e Martov. E os bolcheviques, a maioria do partido, favoráveis a uma revolução socialista, com figuras como Lenin, Trotsky e Stalin. Beleza? Eu vou dar um pequeno salto para 1914. Bum! Explode a Primeira Guerra Mundial e lá está a Rússia da Tríplice Entente. Se a situação de miséria russa em 1904 era ruim, em 14 fica infinitamente pior. E aí, essa participação russa, aliada a essa miséria, a insatisfação do exército em estar na Primeira Guerra Mundial, explode em fevereiro de 1917, a Revolução Russa, dividida em duas fases. Num primeiro momento, o governo está na mão de Lvov, um parente ali dos Romanov, e depois de Kerensky. Eu estou na minha fase menchevique da Revolução. Qual é o grande problema dessa fase? Eles não vão tirar a Rússia da guerra. Isso faz com que Lenin, que está retornando do exílio, lance as chamadas Teses de Abril, onde defendem três coisas: paz, pão e terra. Tirar a Rússia da guerra, melhorar a questão econômica russa e fazer uma reforma agrária. Isso favorece, então, que você, em outubro de 1917, tome o poder. Você derruba os mencheviques, os bolcheviques, sobe ao governo russo, certo? E aí, quem assume? Lenin. E Lenin faz o quê? Cumpre as Teses de Abril. 1918, ele tira a Rússia da guerra. É o Tratado de Brest-Litovsk. Ao mesmo tempo, Lenin nacionaliza bancos e fábricas. Ao mesmo tempo, faz a reforma agrária. Mas também em 1918, explode uma guerra civil na Rússia. De um lado, os chamados russos brancos, favoráveis ao czarismo, contrários aos bolcheviques, e países estrangeiros preocupados com a possibilidade de uma revolução socialista funcionar. Lembre-se, os caras são capitalistas. Do outro lado, os russos vermelhos, os bolcheviques. Quem vence a guerra? Os russos vermelhos. Porém, a Rússia está em guerra. Óbvio, ela vem desde 14 a 21 em guerra constante. Para tentar resolver isso, Lenin cria a chamada NEP, Nova Política Econômica, certo? A ideia básica de introduzir alguns elementos capitalistas na economia socialista russa, tudo bem? Finalmente, em 1922, a Rússia deixa de chamar Rússia para se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Eu vou criar um unipartidarismo, o Partido Comunista da União Soviética. Porém, Lenin morre em 1924 e tem uma disputa pela sucessão de governo. De um lado, Stalin, que defende a consolidação interna da revolução. Do outro lado, Trotsky, que defende a revolução permanente, ou seja, espalhar a revolução pelo mundo. Quem vence a eleição? Stalin. Vai começar o stalinismo. Mas esse é um papo para um outro vídeo. Beleza? Abraço.